Oi minhas gatas, sejam bem-vindas ao meu canal. Se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Edna Armando. E é um enorme prazer te receber aqui. Gostaria de te convidar a clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se para não perder as novidades e também para ajudar o canal a crescer, tá bom meus amores? Então, para você que já me acompanha, seja muito bem-vinda de volta. É um enorme prazer também te receber aqui no canal. E eu sei que a semana passada falhei com o vídeo, mas infelizmente eu não consegui postar o vídeo a tempo porque a semana foi bem corrida. Mas hoje eu estou aqui e trouxe um super vídeo para vocês, que foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, que é a Nelma Mateus. Ela pediu-me para fazer um vídeo de guia de pincéis para iniciante. Então, Nelma, um super beijo pra você e espero que você goste do vídeo, tá bom? E se você tiver assim também uma ideia de vídeo, uma sugestão para vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de gravar pra vocês, tá bom? Então, se você quiser saber quais são os pincéis que eu mais recomendo pra vocês, é só continuar ligado ao vídeo. Vamos começar? Existem vários pincéis para aplicar a base. Tem esse que é um meio kabuki, que tá assim eu não uso mais ele, não gostei dele. E tem esse que é o chanfradinho língua de gato, que muitos profissionais da de maquiagem usam e preferem, porque ele ajuda a espalhar a base no rosto, né? Você vai espalhando. Com ele não tem como você fazer um movimento circular ou dar leves batidinhas. Esse é mesmo para aplicar a base espalhando. Eu acho que ele funciona super bem com bases em creme, né? Para espalhar a base em creme. Mas eu acho que é mesmo muito profissional, porque exige um pouquinho de técnica para saber lidar com este pincel. Então é um pincel que eu não recomendo para quem está a começar, tá bom meus amores? O pincel que eu recomendo para vocês é este pincel aqui. Eu vou mostrar ele de perto para vocês verem como é que ele é. É bem denso, é bem cheinho e é muito fofinho, meninas. É muito fofinho mesmo. A única coisa que eu não gosto neste pincel é que ele consome um pouquinho do produto. E este pincel também é ótimo, por quê? Porque você pode usar ele com base líquida, base em creme, base em mousse. Ele espalha tudo, eu já testei. E eu acho que estes pincéis são os melhores para quem está a começar. Para aplicar a base dando leves batidinhas, que é a minha técnica preferida, ou com movimentos circulares. Mas eu prefiro dar leves batidinhas porque eu acho que você corre menos risco de deixar assim falhas no rosto. Então, o segundo pincel que eu acho que vocês devem ter na vossa coleção, porque não adianta ter não adianta ter muitas coisas. Eu acho que com poucas coisinhas a gente pode se safar muito bem no princípio da nossa maquiagem. Vocês devem ter um pincel para pós. Eu prefiro este assim, mais cheinho. Ele não é tão grande porque também não gosto daqueles muito grandes. Então, eu gosto muito desse para aplicar o pó, assim, ele é ótimo para espalhar o pó em todo o rosto, mas também ele tem o tamanho exato, tem o tamanho perfeito para o caso de eu quiser aplicar o pó só nesta zona. Então, por ele não ser muito grande, não vai acabar por aplicar o pó nas outras zonas do rosto que eu não quero, porque às vezes eu preciso de aplicar só um pó para selar o concealer e depois aplicar outro pó ou um outro tom de pó no rosto completo. Então, este pincel tem o tamanho exato perfeito para mim, né? Vocês podem comprar aqueles maiores, mas eu prefiro este aqui para quem está a começar, porque você tem maior controle do espaço do teu rosto e você vai treinando melhor a tua técnica. E depois, com o tempo, você pode adquirir um maior pincelzinho. Vocês conseguem ver que ele dá assim uma maior precisão para a gente aplicar o contorno em líquido ou em pó. Mas para mim, eu não recomendo este pincel para iniciantes. Eu vou explicar o porquê. Este pincel, por ele ser assim, ele é fofinho e tal, mas ele não é tão denso como aquele que eu vos mostrei de aplicar a base. E quando vocês forem aplicar o contorno em creme, ele não vai esfumar bem, não vai esfumar bem mesmo o vosso concealer ou qualquer outro produto em creme que vocês forem aplicar. E a mesma coisa acontece com o pó. Então, ele não espalha bem o produto, não deixa o produto bem espalhadinho, bem esfumado. Então, este pincel, para quem está começando, não recomendo. E existem esses outros dois. Este aqui é como se fosse um pincel lápis, né? Ele tem uma pontinha. E ele é ótimo também para aplicar o contorno, não é? É ótimo para aplicar o creme de contorno, o contorno em creme. Super recomendo este para quem gosta de fazer contornos em creme, usando concealer e outras coisinhas mais. Mas para quem não gosta de fazer o contorno em creme, eu aconselho este pincelzinho aqui, como vocês podem ver. Ele é mais ou menos quase o mesmo formato do pincel em pó que eu tenho. E ele é mas ele é mais pequeno, né? É mais preciso e tem essa pontinha também. E ele é bem preciso, meninas. Vocês conseguem ver? Eu coloco ele aqui e o produto não passa dessa área. Não passa.
deixa o contorno no seu lugar onde a gente quer. Então este pincel é ótimo para quem quer começar a fazer contorno. E também você pode usar este mesmo pincel para aplicar o blush no rosto, não é? Porque a textura dele é muito boa com produtos em pó e você pode ter, e com um pincel você pode usar ele tipo assim para várias coisas. Então, em vez de você gastar o teu dinheiro comprando este pincel que tá assim só porque muita gente gosta de mostrar, mas que eu acho que não é assim tão bom, eu prefiro que vocês comprem este aqui, né? Ou este outro que eu vou vos mostrar, que é esse que tá assim meio, que é um pincel, como é que se diz isso? Desculpa, mas deu-me um tique e taco, porque eu assim esqueço muito algumas palavras em português, desculpem lá, mas ele é mais ou menos assim, não é? Vocês conseguem ver inclinadinho. Esse também é ótimo para aplicar blush, aplicar pó para contorno. Então, para contorno eu recomendo este ou este pincelzinho aqui. E para o rosto tenho dois últimos pincéis que eu acho que são a versão um do outro. Meu, menina, está péssimo porque eu lavei. Tenho muito cuidado a lavar os pincéis. Eu lavei o meu pincel, tentei secar ele com secador assim no ar quente e vocês conseguem ver o resultado. Este pincel normalmente a gente usa para retirar o excesso, não é? De pó do rosto, limpar qualquer coisinha se uma base caiu. Mas também usa-se para aplicar o pó iluminador nesta zona do rosto, aqui na pontinha do nariz e em qualquer outra parte do rosto que a gente queira aplicar. Ele é ótimo, eu adoro este pincelzinho, o meu tá bem mortinho, mas pronto, eu consigo trabalhar com ele, né? Então tenha um pincelzinho desse, porque você não precisa só dele para, não, vou aplicar o iluminador, não. Você não precisa dele assim, caso você tenha aplicado uma sombra preta e você já tenha aplicado a base e caiu no teu rosto, você pode pegar neste pincel e retirar. O outro pincel que eu recomendo é este aqui, é a versão maior deste pequenininho que eu dei cabo. Este pincel para que serve? Este pincel também serve a mesma coisa, a gente pode limpar o pó em excesso, a gente pode esfumar bem os produtos no rosto, mas eu gosto de usar este pincel para fazer o quê? Para esfumar entre o meu contorno, a minha iluminação e o meu blush. Por quê? Porque quando a gente aplica esses três produtos não deve haver uma linha, porque a gente já sabe que o iluminador vai aqui, né? O contorno vai aqui e normalmente o blush vai nesta zona aqui entre o contorno e a iluminação. E muitas vezes as pessoas deixam essa linha marcada que não fica muito bonitinho não, meninas. Então eu gosto de usar este pincel para esfumar esta zona do rosto e deixar tudo bem uniforme, deixar assim deixar aquele esfumado bonito. Então, de rosto são esses pincéis que eu recomendo para vocês. Vou recapitular. Este aqui para limpar o excesso, esfumar. Este para aplicar iluminador e também tirar o lixinho do rosto. Este kabukizinho para aplicar a base. Ou estes dois aqui para o contorno. Você pode ter os dois, você pode ter um, ou mas se você quiser pode ter os dois, um para aplicar o blush e outro para aplicar o contorno. E este daqui para fazer o contorno em creme. Claro, o último que é o nosso pincel para post. Todos esses são os pincéis básicos que eu recomendo para vocês para usarem no rosto. Eu vou começar por falar deste pincelzinho. Ele é um pincel grande de esfumar, serve para esfumar a sombra nesta zona do rosto, né? Para aplicar aquela zona de transição, deixar tudo bem esfumadinho, tudo bem bonitinho. Este pincel é ótimo para isso, para quem vai fazer um olho esfumado, você pode criar várias camadas e depois quer eliminar as linhas. Então, um pincelzinho desse você vai precisar deste bem grandinho. Outro pincel para olhos que você precisa, que eu acho que é indispensável, são este aqui. Eu tenho dois para mostrar, para vocês terem mais ou menos uma noção, não é? Ele tem a ponta de um lápis, meninas. Este pincel vocês podem usar, ou é usado para esfumar a sombra, marcar o côncavo, que é esta zona acima da pálpebra, não é? Para criar o cut crease ou corte no côncavo. Ele é ótimo. Este pincel é indispensável, meninas. É mesmo muito indispensável porque em quase todas as maquiagens que nós fizemos tem sempre a tendência de criar a marcação de côncavo para dar aquela ilusão de que o nosso olho é maior. Então, um pincel para esfumar ou para marcar o côncavo é o pincel lápis. É ótimo e vocês devem ter na vossa coleção, tá bom, meus amores? Depois eu tenho aqui mais dois pincéis. São praticamente os mesmos pincéis, só que um é bem retinho, como vocês podem ver, e o outro é
meio angular. Esta angular, não acho que ele é indispensável, vocês devem ter ele obrigatoriamente, não. No momento ela acaba sempre por vir nos joguinhos de pincéis para olhos que a gente compra. Então, este é ótimo para aplicar a sombra preta aqui no canto, para deixar mesmo o canto ver bem marcado, por causa dessa inclinação que ele tem. Então, se você gosta muito de olhos marcados, é um pincel indispensável para ti. Então, porque ele é ótimo, então ele deposita bem a sombra preta aqui no canto, ou a sombra escurinha aqui no canto, e não faz com que ela suba. Agora, este outro pincelzinho aqui é um pincel de pálpebra, que a gente usa para aplicar sombra na pálpebra. A gente deposita a sombra aqui na pálpebra, dando leves batidinhas e deixando a nossa sombra bem bonitinha no rosto. O penúltimo pincel que eu tenho para vocês é este pincel aqui. É um pincel em lápis, que você pode usar para dar aquela iluminada no canto do olho, espalhar a sombra aqui embaixo, criar um esfumado aqui na parte inferior dos olhos. Ótimo na hora de fazer o olho esfumado, você vai conseguir esfumar o lápis preto aqui com maior precisão, sem borrar a tua maquiagem, tá bom? E para terminar, eu tenho dois pincéis para vocês, que são pincéis para fazer o delineado, ou pincéis para fazer o olho de gatinho. Ter muitos pincéis necessários, meninas. Esse é um opcional, porque quando a gente compra o delineador em líquido, ele já vem com o seu pincelzinho, ou delineador em gel, muitos já vêm com o seu pincel. Então, você pode até pegar naqueles pincéis que vêm, se você comprar um delineador em líquido, e ele funciona muito bem, você pode pegar naquele pincel e usar ele por resto da tua vida sem ter que gastar dinheiro comprando esses pincéis, porque eles não são tão importantes, são opcionais. Então eu vou recapitular agora os pincéis para olhos que eu acho importante para iniciantes, tá bom? Um pincel grande para esfumar a sombra, né? Esfumar a sombra toda a pálpebra. Pincel em lápis para marcar e esfumar o côncavo, um pincel para côncavo. Um pincel para depositar a sombra na pálpebra, um pincel para pálpebras. Este também é um dos opcionais, que é o pincel para o canto V, para aplicar a sombra aqui no canto V. E um pincel para esfumar na zona inferior dos nossos olhos, que é o pincel lápis. Então é isso, meninas. Estes são os pincéis que eu acho que são básicos, são necessários para quem está a começar agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar assim o teu like e dizer-me assim se gostou. E se você não é inscrito aqui no canal, não te esqueça, clica no botãozinho inscreva-se. Não te esqueça de acompanhar-me nas minhas redes sociais, curtir a minha página no Facebook e dizer-me aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo. Vou deixar um post também no blog com todos os pincéis bem mais organizadinhos, com fotografias, para vocês verem melhor. Então, vou deixar o link também no box de informações. É só vocês continuarem ligadas, clicarem no link, que vocês vão ser redirecionadas, tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra